alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Lá os irmãos irão ter um norte para a nossa exposição, porque nós não repetimos o texto da revista. Os irmãos já estudaram o texto da revista, o livro de apoio, já viram o vídeo do comentarista. A nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E lá, nos slides, principalmente, os irmãos terão o roteiro da nossa exposição. Durante a semana, se tiverem alguma dúvida quanto à lição, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos as perguntas feitas nos comentários das redes sociais. Se alguém responder, nós não nos comprometemos com essa resposta. Também, durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. Os irmãos terão um momento devocional e ainda angariarão maiores informações a respeito da lição. Também nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical videoaulas, textos de apoio e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião é realizada na sede da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, mantida pelo Ministério do Belém, e é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a Palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Estamos estudando sobre missiologia, sobre a teologia das missões. E nós estamos entrando agora no último bloco do trimestre, que é o quarto bloco do trimestre, onde nós iremos fazer os estudos finais a respeito das missões. Iremos estudar hoje o modelo missionário da Igreja de Antioquia. Depois iremos estudar sobre o propósito das missões e as missões e a volta do Senhor Jesus. São os elementos adicionais a respeito das missões transculturais. O nosso comentarista é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é o presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, capital do estado do Paraná. E hoje estaremos estudando a lição de número 12, o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Nós todos sabemos, e principalmente nós que somos pentecostais, que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não é apenas um livro histórico. Muitos dizem que o livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Não tenha dúvida, o livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos. Mas ele não é apenas um livro histórico. Na verdade, ao contar a história da igreja primitiva, desde a ascensão do Senhor até a primeira prisão de Paulo, Lucas, ele está interessado em mostrar como a igreja funcionou, como ela foi instituída e como ela começou a funcionar.
na direção do Espírito Santo. Assim como no seu evangelho, Lucas fez questão de mostrar Jesus dirigido pelo Espírito Santo, o homem perfeito, aquele que é a verdadeira sabedoria, ele agora no livro de Atos, ele diz como os discípulos continuaram a obra do Senhor Jesus. E assim como Jesus é o modelo do homem, todos nós devemos viver como Jesus viveu. É este o propósito de Lucas ao mostrar Jesus como o homem perfeito, principalmente para os gregos, que admiravam a sabedoria como a principal característica do ser humano. No livro de Atos, Lucas também quer mostrar qual é o modelo de igreja. Então, no livro de Atos, nós temos não só a história, mas nós temos também o modelo de igreja. Toda igreja deve funcionar como é descrito no livro de Atos dos Apóstolos. É por isso que é dito que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não só é histórico, como ele também é prescritivo. Ou seja, ele mostra como deve viver, como deve ser a igreja. E isso é muito caro aos pentecostais. Aliás, nós nos chamamos pentecostais precisamente porque nós queremos ser como a igreja que nasceu no dia de Pentecostes. Como a igreja primitiva, como a igreja dos tempos dos apóstolos. E se o livro de Atos é o modelo de igreja, e se a igreja tem como principal função, principal tarefa, pregar o evangelho, e nós já vimos que este pregar o evangelho é tanto a evangelização local quanto as missões transculturais, é no livro de Atos que nós vamos ver o modelo missionário que toda a igreja deve ter. Se o livro de Atos é o livro prescritivo, se ele nos traz o modelo da igreja, para fazermos missões conforme a vontade de Deus, nós temos de fazer missões conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. E aí é que nós vemos que, quando se fala de missões transculturais, não é a igreja de Jerusalém que deve ser tida como modelo. Nós vemos no próprio livro de Atos que a igreja de Jerusalém, a igreja que estava em Jerusalém, a igreja mãe, a igreja local mãe de todas as igrejas cristãs, ela não atendeu ao mandado do Senhor Jesus. Houve uma falha na igreja em Jerusalém, que foi a de não atender à ordem do Senhor. Lucas ele é bem claro quando, no livro de Atos, ele diz, em Atos 1 e 8, Jesus falando as últimas palavras antes de sua ascensão: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a ordem de Jesus era para pregar em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Em Jerusalém, a igreja pregou. No dia de Pentecostes, Pedro prega, quase 3.000 almas se convertem. E eles continuam a pregar em Jerusalém. Os próprios inimigos do evangelho, as autoridades do Sinédrio, a maior autoridade judaica, que foi os primeiros a perseguirem os apóstolos e a igreja em geral, eles mesmos admitem que toda Jerusalém estava sendo evangelizada.
Atos capítulo 5, versículo 28. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, os próprios membros do Sinédrio admitem que a igreja em Jerusalém evangelizou toda a cidade de Jerusalém. Mas Jesus disse, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas esta outra parte, a igreja em Jerusalém não fez. Nem as aldeias próximas a Jerusalém foram visitadas pelos apóstolos ou por membros da igreja de Jerusalém. Como é que nós sabemos disto? Porque lá em Atos capítulo 5, versículo 14 está escrito: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Os irmãos perceberam aqui? Eles não iam nem nas aldeias próximas de Jerusalém. As pessoas é que tinham que ir até Jerusalém, levar os enfermos, levar os endemoniados, porque eles não saíam de Jerusalém. Não obedeceram à ordem do Senhor Jesus. E por isso o Senhor permitiu a perseguição em Jerusalém. Já que eles não saíam por bem, tiveram que sair por mal. E, por causa da perseguição liderada por Saulo, que começou com a morte de Estevão, os crentes tiveram que sair de Jerusalém. Atos capítulo 8, versículo 3. Versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E o versículo 4 diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, eles começaram a pregar na Judéia e Samaria por causa da dispersão ocasionada pela grande perseguição que se iniciou com a morte de Estevão. Então, nós vemos que a igreja em Jerusalém não é modelo missionário. Eles foram pregar o evangelho só depois, em Judéia e Samaria, só depois que foram dispersos. Então, onde chegaram, eles pregaram o evangelho. Quer dizer, continuaram fazendo evangelização local, porque eles pregaram para onde eles foram. Com exceção de Filipe, né? Que foi para Samaria também, mesmo Filipe também, com exceção, não. Ele foi para Samaria e lá ele pregou o evangelho. Então, a igreja em Jerusalém não é modelo missionário, não é modelo de missões transculturais. Mas no livro de Atos, nós temos uma igreja que é, sim, modelo de missões transculturais, que é a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, e Antioquia era a capital da província romana da Síria, que era a província que ocupava ali toda aquela região da Síria, a região de Israel, da Judéia, Samaria, Galiléia, enfim, toda aquela região era subordinada a um procônsul que era nomeado pelo imperador romano que governava em Antioquia, a província romana da Síria. Lá em Antioquia que nós vamos ter o modelo
de missões transculturais. Antes de falarmos de Antioquia, vamos também falar que mesmo Pedro, tendo pregado o evangelho a Cornélio, que era um centurião romano, e aí abriu-se a porta do evangelho para os gentios, através da ida de Pedro até a casa de Cornélio, mesmo depois que Pedro teve aquela visão, por causa daquela visão, ele foi até a casa de Cornélio, em Cesareia, onde ficava o presidente da Judéia, que era a autoridade romana da Judéia, subordinada à autoridade lá da Síria. Mas Pedro foi até Cesareia, pregou na casa de Cornélio. Cornélio e os seus foram batizados com o Espírito Santo. Pedro os batizou nas águas, mas quando ele voltou para Jerusalém, ele teve que se justificar para a igreja. A igreja não aceitou aquilo que havia acontecido. E Pedro, então, explicou para eles o que tinha acontecido, e eles, então, se convenceram que os gentios também podiam ser salvos. É o que está escrito lá em Atos, capítulo 11, versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Mas, apesar disso, eles não pregavam para os gentios. O versículo seguinte, Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então veja que os samaritanos, embora fossem inimigos dos judeus, eram judeus misturados, né? Tinha uma certa mistura ali. Filipe pregou a eles, mas eles estavam ali no contexto judaico. Agora, os que foram para Fenícia, Chipre, Fenícia, onde hoje é o Líbano, Chipre, que é lá no mar Mediterrâneo, e Antioquia, que ficava na Síria, eles só pregavam o evangelho para o judeu. Veja a resistência que a igreja em Jerusalém tinha. Vão ser alguns crentes que moravam em Chipre e moravam em Cirene, que é onde hoje é a Líbia, que indo para Antioquia, então eles moravam lá em Chipre, lá em Cirene, se converteram lá e vão para Antioquia. Serão estes crentes que a Bíblia não diz o nome, crentes anônimos, que vão pregar o evangelho aos gentios em Antioquia. Atos capítulo 11, versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E aqui nós vemos como o Espírito Santo trabalha. A igreja em Jerusalém resistia à ordem de Jesus. Jesus permite a perseguição. Eles se dispersam. E o evangelho chega a Judeia e Samaria. Depois vai para Fenícia, Chipre, Cirene. Mas eles não pregam senão aos judeus. A liderança da igreja não tinha acordado para isso. Mas quem dirige a igreja é o Senhor Jesus. E quem guia os passos da igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tocou nestes varões de Chipre e de Cirene. E eles entenderam que a mensagem da salvação é para todos os povos. E eles então pregam para os gentios. E na direção do Espírito Santo nasce a primeira igreja gentílica, que era a igreja
de Antioquia. Alguém pode dizer, e Cornélio? Cornélio, ele deve ter ido congregar com Filipe, porque Filipe, depois que saiu de Samaria, ele foi morar em Cesareia, e ali dirigiu a igreja em Cesareia. Então, uma igreja de Cesareia tinham os judeus e tinha os gentios, a casa de Cornélio e os que depois se converteram. Era uma igreja de judeus e de gentios, onde predominava os judeus. Mas aqui em Antioquia, a igreja ela vai ser formada de gentios. Foram eles que se converteram, porque houve a pregação. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que a igreja de Antioquia, ela é resultado de missões transculturais. Pessoas que não foram enviadas oficialmente pela igreja, porque a igreja era resistente a pregar o evangelho aos gentios, não tinham se desprendido do imaginário cultural judaico, mas o Espírito Santo toca naquelas pessoas e elas pregam o evangelho e ganham almas para o Senhor Jesus. Esse é o começo do modelo missionário e do modelo evangelizador, vamos dizer assim. E nós, pentecostais, seguimos este modelo bíblico. Pergunte aí, como surgiu a sua igreja local? Como surgiu a Assembleia de Deus aí, onde você dá aula da Escola Bíblica Dominical? E quase sempre você vai saber que foram alguns crentes que, por um motivo ou outro, foram morar nessa cidade, nessa vila, nesse bairro onde você está, e começaram a pregar e a falar de Jesus para os vizinhos, para as pessoas ali da localidade, e elas começaram a crer em Jesus, elas se convertem. E aí essas pessoas comunicam à igreja da qual elas pertenciam, à qual elas pertencem. E assim é que começou o trabalho. Aqui em São Paulo, nós temos um bairro chamado Hermelino Matarazzo. É o setor 31 do Ministério do Belém. E eu tenho a grata satisfação de ser neto da irmã Francisca. Ela, com seu esposo, meu avô, Joaquim, moravam em São Miguel Paulista, onde foi a primeira congregação do Ministério do Belém, que é o setor 2. E o meu avô conseguiu um emprego numa indústria em Hermelino Matarazzo. E mudou-se para lá. Comprou uma propriedade e mudou-se para lá. E avisou, inclusive, a direção da igreja em São Miguel que ele só poderia comparecer de 15 em 15 dias na igreja, por causa do serviço. Mas começaram a cultuar em casa, convidar os vizinhos, e pouco tempo depois começaram conversões, se comunicou à igreja de São Miguel e um obreiro veio fazer cultos na casa da minha avó. E foi assim que surgiu a igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, de Hermelino Matarazzo. E assim foi acontecendo. Então, nós pentecostais estamos dentro do modelo bíblico, porque Deus não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o Espírito Santo nos faz lembrar o que Jesus ensinou, o que Jesus disse. É assim que se faz a pregação do Evangelho. Foi assim que aconteceu. Antioquia teve a primeira conversão de gentios pregadas por crentes anônimos. E o Senhor confirmou esta direção do Espírito Santo para aqueles crentes. É o que diz o texto, Atos 11, 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E aí, então, em Jerusalém, os apóstolos ficam sabendo
que existia um grupo de crentes gentios em Antioquia. E dirigidos pelo Espírito Santo, eles enviam Barnabé. Barnabé era a pessoa preparada para este trabalho, porque ele era levita, e como todo levita, grande conhecedor da lei, mas ele também era natural de Chipre, ele era um judeu grego, um judeu da diáspora, conhecedor da cultura grega. E Barnabé, então, vai para Antioquia. Barnabé é o que nós chamamos hoje de um evangelista autorizado. Era assim que trabalhavam no começo, e ainda trabalha, mas era muito mais abundante no começo da história das Assembleias de Deus, quando os pastores, os missionários e os poucos obreiros ficavam sabendo que havia um grupo de crentes ganhos por esses irmãos que estavam morando em outras cidades, mandava alguém, ou alguns desses irmãos mesmos, como evangelistas autorizados. E embora eles não fossem obreiros separados, consagrados, eles tinham a autorização para dirigir os cultos, para apacentar aquele rebanho, até que houvesse a condição de se mandar um obreiro para lá. Foi o que fez Barnabé. Barnabé foi para lá, e quando chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi verificar se aquelas pessoas realmente tinham se convertido. E é esse o olhar que deve ter o evangelista autorizado. É saber se aquelas pessoas se converteram ou não. Não é saber quais são os costumes, os hábitos, a maneira de viver, qual é a cultura. É preciso ver se houve conversão, se houve arrependimento dos pecados. E quando Barnabé chegou ali, ele viu a graça de Deus. Atos capítulo 11, versículo 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Num dos livros, no diário, no livro do Ivar Wingren, que é o filho do Gunnar Wingren, que é, vou até pegar ele aqui, né? O Diário do Pioneiro, né? O Diário do Pioneiro, aqui do Ivar Wingren, publicado pela CPAD, é mencionado uma passagem interessante, em que Gunnar Wingren, em visita a Santa Catarina, fica sabendo de um grupo de crentes. E ele vai visitar este grupo de crentes. Mas quando ele verifica aqueles irmãos, ele percebe que aqueles irmãos não tinham realmente se convertido. Havia algumas coisas ali que eram esquisitas, não eram da parte de Deus. E durante uma ou duas vezes o Gunnar Wingren tentou conversar com aquelas pessoas, procurando orientá-las. E quando verificou que elas não iriam aceitar o que ele estava dizendo, ele então se ausenta e vai embora. Porque ele não viu a graça de Deus. Aqui não. Barnabé, ele viu a graça de Deus. Barnabé, ele percebeu que aquelas pessoas haviam se convertido. E então ele começa a estimular as pessoas a permanecer no Senhor. Então, primeiro passo, no modelo missionário, vocês veem que, em se descobrindo um grupo de pessoas que evangelizam num determinado lugar, a igreja descobrindo, manda um evangelista autorizado, que deve verificar se há a graça de Deus. Se não houver, deve orientar as pessoas para que elas se convertam realmente. E deve estimular a que elas permaneçam no Senhor.
caso elas realmente estejam convertidas. Mas aí vem um outro passo importante. Barnabé percebeu que aqueles crentes não podiam ser tratados como tinham sido tratados os crentes até então. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, as pessoas se converteram, porque Pedro pregou para eles no profeta Joel, pregou para eles nos Salmos, e falou para eles dos fatos que eles haviam testemunhado ou tido conhecimento a respeito de Jesus. Eram pessoas que já conheciam as Escrituras. Por isso, assim que elas se converteram, já foram batizadas, porque já tinham conhecimento da palavra de Deus. As pregações eram feitas sempre com base nas Escrituras. Veja que Paulo, quando ele se converte, ainda em Damasco, quando ele prega nas sinagogas, o que ele fazia? Atos capítulo 9, versículo 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Por todos os que o ouviam estavam atônitos e dizia: não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Provando onde? Nas Escrituras. Ele tinha aprendido com Estevão. Estevão disputava nas sinagogas nas Escrituras, porque os judeus conheciam as Escrituras. Então, a evangelização dos judeus era mostrar Jesus nas Escrituras, porque eles já conheciam as Escrituras. Mas agora, em Antioquia, aqueles gentios não conheciam as Escrituras. Eles não sabiam nada a respeito das promessas do Messias, dos profetas, dos reis. Era necessário ensiná-los a palavra de Deus. E Barnabé, percebendo isto, vai até Tarso, e lá estava Saulo. E ele traz Saulo para Antioquia, para que ele e Saulo ensinassem as Escrituras para os crentes gentios. E aí nós temos um outro ponto. Prega-se o Evangelho, as pessoas se convertem, é preciso ver se estão convertidas, estimulá-las a permanecer no Senhor, mas há absoluta necessidade de haver o discipulado. Sem discipulado, não é possível ter-se a implantação de uma igreja, não é possível ter-se o crescimento de um novo convertido. O discipulado é fundamental. E é por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 28, ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É preciso primeiro fazer o discípulo para batizá-lo. É preciso primeiro discipulá-lo, para que ele entenda, saiba quem é Jesus, o que é a salvação. E aí, então, ele é batizado e integrado à igreja. Não aconteceu isso no dia de Pentecostes, nem no começo da igreja. Por quê? Porque se pregava a judeus que já conheciam a palavra. Mas aqui em Antioquia eles não conheciam. E por isso o texto diz, Atos 11
e 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Durante um ano, Saulo e Barnabé discipularam aqueles irmãos, ensinaram as Escrituras, mostraram Jesus nas Escrituras. E isto fez com que eles se firmassem na fé e passassem a viver do mesmo jeito que Jesus. E aí o povo de Antioquia, ao ouvi-los pregar a respeito de Jesus, porque eles também evangelizavam, eles puderam comparar a vida diferente dessas pessoas, desde a sua conversão, e o Jesus que eles pregavam. Porque Jesus nunca esteve em Antioquia. Ninguém tinha visto Jesus em Antioquia. Mas eles pregavam Jesus para os antioquitas. E eles então passaram a comparar Jesus pregado com a vida dos crentes. E eles perceberam que os crentes viviam imitando Jesus que eles pregavam. E aí, por isso, o povo de Antioquia, não foram os crentes, foi o povo de Antioquia que passou a chamá-los de cristãos, que quer dizer parecidos com Cristo, pequenos cristos. Olha a importância do discipulado. O discipulado é que nos faz semelhantes a Jesus. E as pessoas passam a ver Jesus em nós. E é esse o objetivo da salvação. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos salvos para ficar parecidos com Jesus, para sermos irmãos de Jesus. Mas isso não é possível se não houver o discipulado, se nós não aprendermos a palavra de Deus. Então, o modelo missionário exige o discipulado. Então, os irmãos vão vendo que Antioquia, no começo, ela era uma igreja que estava sendo implantada. Alguns pregaram na direção do Espírito Santo. Jesus confirmou e salvou. A igreja em Jerusalém soube, enviou um evangelista autorizado. Ele chega e constata a conversão. E por isso estimula os crentes a permanecer no Senhor. Mas percebe a necessidade do discipulado. Traz Saulo, e eles durante um ano todo pregam, ensinam a palavra. E aquela igreja passa a ter testemunho. Ela passa a ser chamada de cristã. Mas ela também recebe o auxílio e a assistência de outras igrejas. O texto diz lá em Atos 11, 27, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Os profetas da igreja de Jerusalém começam a ir para Antioquia. Há um intercâmbio entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Isto é necessário. O modelo missionário de Atos dos Apóstolos exige um intercâmbio, uma comunicação, um elo entre a igreja que envia e a igreja que está sendo implantada. Não pode o missionário ficar lá abandonado, tendo que criar a sua própria igreja local. Não. A igreja que envia mantém contato com a igreja implantanda. Profetas vieram de Jerusalém até Antioquia. Jesus coloca na igreja apóstolos, profetas
evangelistas, pastores e doutores. E os profetas, que são aqueles que levam a mensagem de Deus, que orientam o povo, que predizem o futuro, como foi o caso do Ágabo, que profetizou a respeito de uma fome. Eles auxiliam. A igreja usa os seus homens dons, a igreja que envia usa os seus homens dons para ajudar os missionários na igreja implantada. Mas também havia o retorno. Veja o texto. Atos capítulo 11, versículo 29. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. A igreja de Antioquia também colaborou na assistência social com os crentes da Judéia, que eram pobres, eles estavam sendo muito perseguidos pelos judeus, tinham muita dificuldade, né? As sinagogas tinham um serviço de assistência social, mas não ajudavam os cristãos, que eram considerados heréticos, uma seita, a seita dos nazarenos, e eles passavam muitas dificuldades financeiras. E a igreja de Antioquia encaminhou ajuda para eles. Então veja que havia uma mão dupla aí. Tanto a igreja de Jerusalém auxiliava espiritualmente a igreja de Antioquia, como a igreja de Antioquia ajudou materialmente a igreja de Jerusalém. E, permanecendo no Senhor, tendo o estudo da palavra, buscando a Deus, esta igreja vai crescendo. O texto diz que as igrejas que haviam sido fundadas na Judéia, Galiléia e Samaria, elas cresciam. Veja o texto lá em Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A igreja de Antioquia não foi diferente. Com o discipulado, com o estudo da palavra, com a permanência no Senhor, com o bom testemunho, com a pregação do Evangelho, a igreja também vai se multiplicando, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E nós vamos notar que esta igreja cresceu, se fortaleceu. No capítulo 13, nós vemos como está a igreja de Antioquia. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Jesus começa a... Agora não precisava vir mais os profetas de Jerusalém. Agora já havia profetas na própria igreja de Antioquia. Havia doutores na própria igreja de Antioquia. E eles serviam ao Senhor, jejuando e orando. Era uma igreja de oração, de jejum, de busca do poder de Deus. Deus começou a dar dons ministeriais, dons espirituais. E a igreja vai se fortalecendo. E um dia, quando todos estavam jejuando, orando em consagração, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Uma igreja cresce para fazer missões transculturais. Deus havia dado profetas, doutores, dons ministeriais, dons espirituais,
havia dado recursos para que eles pudessem ajudar a igreja de Jerusalém, mas o objetivo da obra de Deus é ganhar almas. E aquela igreja que tinha sido fruto de missões transculturais, agora tinha que ser uma igreja missionária. Ela foi uma igreja implantada, agora ela teria que ser uma igreja implantadora. E as Assembleias de Deus também foram uma igreja implantada. E passados mais de 113 anos, é momento de nós lembrarmos que não podemos deixar de ser igreja implantadora. É este o modelo bíblico. Uma igreja cheia e dirigida do Espírito Santo, ela tem de fazer missões transculturais. Não há como não fazer. O Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Jesus escolhe uma igreja fortalecida pela palavra, pela oração, pelo jejum, pelo poder do Espírito Santo. Ele mostra quais as pessoas que ele escolhe para fazer missões transculturais. Quem são os apóstolos? Quem são aqueles que devem ser enviados? Quem são os missionários? Nós já vimos que o missionário, aquele que faz missões, tem uma chamada específica. E uma igreja fortalecida pelo Espírito Santo para enviar missionários. E o Espírito Santo separou. A igreja precisa ter esta sensibilidade à voz do Espírito Santo. E ao perceber as pessoas chamadas, prepará-las e enviá-las, porque esta é a vontade de Deus. Não vamos ficar fazendo cálculos financeiros. Não vamos criar problemas. Vamos confiar em Deus. E foi o que a igreja de Antioquia fez. Assim que o Espírito Santo chamou. E quem eram as pessoas? Aqueles dois primeiros que haviam ensinado os cristãos. Barnabé e Saulo podiam dizer: não, a igreja de Antioquia é nossa. Fomos nós que começamos o trabalho. A própria igreja poderia ter dito: não, Saulo e Barnabé não. Eles são os nossos pais na fé, os nossos mestres. Quem manda na igreja é Jesus. E o Espírito Santo glorifica ao Senhor. O Espírito Santo mandou que eles separassem Paulo e Barnabé. E eles foram separados. E foram enviados. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é obediente à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. E o texto diz que então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E aqui nós vemos alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, é preciso que a igreja se prepare para enviar os missionários. Esse jejuando e orando mostra a necessidade de a direção da igreja, de toda a igreja, quando o Espírito Santo mostra quem são os chamados, de os enviar na direção e na vontade de Deus. Há um espaço entre a descoberta da chamada e o envio. E nesse espaço é preciso haver a preparação. Veja que Saulo e Barnabé, eles já tinham a preparação intelectual, cultural para ir. Hoje em dia, nem sempre os chamados têm esta preparação. Por isso, a igreja precisa preparar os chamados, capacitá-los na língua do país, na cultura do país, em escola de missões, no conhecimento bíblico, para que eles possam ser enviados. Barnabé e Saulo já eram grandes conhecedores das Escrituras, grandes conhecedores da cultura grega, e por isso
não precisaram desta preparação cultural, intelectual, secular. Mas hoje em dia, muitos dos chamados precisarão disso. E a igreja deve providenciar as condições para os enviar. Não deixar por conta dos chamados para só depois enviar e dar um salário. Não. Faz parte da igreja também ajudar na preparação, inclusive financeiramente. Como pode um missionário ir para uma escola de missões se tem que trabalhar e sustentar a família? E as pessoas pensam que a igreja só deve pagar o salário do missionário quando paga, que já vimos aqui que tem aqueles que acham que não deve nem pagar, quando ele for enviado. Mas e a preparação dele? Também é matéria da igreja. A igreja jejuando e orando pôs sobre eles as mãos e só então os despediram. Outro ponto importante, a consagração, a separação. Houve a imposição de mãos. Irmãos, imposição de mãos não é transferência de unção, como dizem por aí. Isso não existe. A unção do Espírito Santo está em cada um de nós. E não passa de um para o outro, porque nós não estamos mais no tempo da lei. Não é o tempo que Moisés tinha o Espírito, e o Senhor tirou do Espírito dele para pôr nos 70 anciãos. Porque lá o Espírito Santo era limitado. Hoje não, o Espírito Santo foi derramado na igreja. Todos nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Então não precisa haver Espírito Santo de ninguém para nós, porque nós já temos o Espírito Santo. A imposição de mãos não é transferência de Espírito Santo de um para o outro. Não. Mas a imposição de mãos é uma confirmação solene, com caráter espiritual e que confere autoridade ao missionário. Assim como o batismo nas águas não salva, mas confirma publicamente a salvação, a imposição de mãos não dá chamada, mas confirma a chamada de Deus e dá autoridade para que o missionário possa agir. Autoridade social e autoridade espiritual. É importante que haja separação, que haja imposição de mãos. E aí sim, eles foram enviados. Enviados pela igreja, mas também pelo Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 13 de Atos. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, os irmãos percebam que o modelo missionário exige que a igreja envie formalmente, solenemente, depois que o Espírito Santo revelou a chamada, havendo a devida preparação e tendo de haver o acompanhamento, tendo de haver a ajuda, o auxílio. Assim como Jerusalém ajudou Antioquia, Antioquia tinha que ajudar as outras igrejas. Não só financeiramente, mas afetivamente, emocionalmente, na oração, na intercessão, no intercâmbio. E depois que eles fizeram a primeira viagem missionária, quando eles voltam, eles prestam conta para a igreja. Atos capítulo 14, versículo 26. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus
para a obra que já haviam cumprido. Então, os irmãos, vejam a responsabilidade da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia os havia recomendado. E quando eu recomendo alguém, eu sou responsável por esta pessoa. Eu tenho que ajudá-la, auxiliá-la, apoiá-la, porque ela está ali, de certa forma, em meu nome. Eu a recomendei. A igreja que envia deve recomendar a graça de Deus aos seus missionários, orando por eles, contribuindo com eles, não só financeiramente, mas também espiritualmente, e os ajudando no fazer missões, no intercâmbio, no contato. E quando eles voltam para Antioquia, olha o que eles fazem. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Eles vieram prestar contas. E sabe por quê, irmãos? Eu não disse que os missionários precisam impor a mão sobre eles, parece que eles tenham autoridade. Só que quem tem autoridade também tem responsabilidade. A igreja conferiu autoridade àqueles missionários. E eles agora tinham que responder à igreja, prestando contas, contando o que Deus tinha feito por meio deles. E não pouco tempo. E não de uma forma resumida, mas de forma que a igreja soubesse claramente qual foi o trabalho que eles realizaram para o Senhor. A prestação de contas é outra lição que nós temos no modelo missionário da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja gentílica. Foi a primeira igreja a ser chamada de cristã, porque foi devidamente discipulada e gerou um testemunho. E graças a esse testemunho, que foi se aprofundando, e graças a uma busca do poder de Deus, ela se transformou numa igreja missionária. E é a igreja que mostra como devemos fazer missões transculturais. O modelo da igreja de Antioquia é o modelo prescritivo da Bíblia para todas as igrejas cristãs, em especial aquelas que, como a igreja de Antioquia, são pentecostais, sempre dando liberdade para a direção e orientação do Espírito Santo. Amém.